Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Cá estamos novamente, agora sim, na terça, aquela coisa boa, quase o meio da semana e para mais um devocional, continuando o nosso tema de como ser paciente. E hoje a gente vai falar sobre a paciência de Deus conosco. Ou seja, para começar, é claro, se você não ouviu o áudio do irmão Felipe, do irmão Bruno, vai lá dar uma atenção, depois volta aqui que vai estar certinho para você ouvir em sequência, aquela coisa boa para você poder entender tudo com completude. Então, vamos lá. E para entender um pouco mais, a gente vai resgatar o sentido da paciência, né? Porque a paciência que a gente tem não é a mesma que Deus tem, né? No sentido de aplicação. Porque o que que é a paciência, principalmente para nós? É uma questão que envolve ali um autocontrole emocional. Ou seja, a paciência, a maturidade de aprender a esperar, de aprender a ser paciente em situações que te colocam à prova. Essa paciência, assim como o irmão Bruno disse, né, a longanimidade, essa questão de você respirar fundo e saber agir nesse momento, né, com certa tranquilidade. Não quer dizer que você não vai ficar irritado, que você não vai ficar às vezes com medo de alguma situação, que você não vai ficar ansioso, mas a paciência é saber tanto esperar como agir nesse momento de inquietude, né? Então tem muito a ver com autocontrole emocional. Mas o nosso Pai Celestial, como um ser altíssimo, já tem, né, um controle emocional muito elevado. Então não vai ser sobre isso que a gente vai falar quando a gente fala sobre paciência. Então a gente vai falar sobre outra vertente da paciência, que é a tolerância, que é o que? Esse sentido de tolerar aquilo que os outros fazem, né? Algum ato que cometem contra você ou algum ato que cometem que você sabe que não é certo, que não é correto naquele momento ou num sentido geral, e é exatamente assim que o papai vai agir com a gente, porque ele sabe, né, o que é certo, o que é melhor para nós, e ainda assim nos observa fazer o errado e não interfere. Ele tem paciência para que possamos assim acertar entre muitas aspas, sozinho, para que possamos caminhar até chegar perto dele e ele poder nos ajudar a acertar. Então a gente vai ver um pouquinho mais dessa questão da paciência do Pai no versículo 103 de Salmos do, perdão, no capítulo 103 de Salmos do versículo 8 ao 14. A gente vai entender um pouquinho mais disso lá. Salmos 103 do 8 ao 14. Vai dizer assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Mas não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então essa questão vai dizer sobre isso, a paciência do pai, que é o que? Envolvido na tolerância, no amor. Essa é a palavra que vai guiar essa questão da paciência do pai, o amor que ele tem por nós, o carinho que ele tem e a constante a constante vontade, crença, como se fosse uma esperança mesmo de que todos nós vamos nos juntar a Ele, porque Ele não impõe ser o melhor para nós, Ele simplesmente é e deixa com que nós nos aproximemos dele para poder reconhecer isso, sem impor, sem fazer com que a gente engula isso, mas a gente percebendo essa luz do Pai, que a gente possa chegar perto dela e se iluminar naturalmente. Ele é esse pilar, né, que chama a gente, mas nós temos que escolher estar perto dele para receber essa graça. E ele é paciente com isso, ele é respeitoso, ele é amoroso. Assim como diz o versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então esse é o pilar que é o nosso Senhor. É um pilar de pura luz, de puro amor. Então, ele tem essa paciência conosco, tem essa tolerância conosco. Essa é a paciência de Deus. E
é necessário lembrarmos, né, já que estamos falando da questão de como ser paciente, que nós estando mais perto do nosso Pai, vamos aprender a sermos mais pacientes. Com a tolerância que Ele tem a nós, vamos aprender a ser mais pacientes até conosco, no nosso processo, nesse sentido do autocontrole emocional, de entender que a gente passa por processos que vamos errar, mas que a questão é estar perto do Pai para poder reconhecer o erro e melhorar. Reconhecer e melhorar. Sempre nesse processo, lembrando que o papai está cuidando de tudo, quando a gente permite, porque ele não é invasivo, mas ele é muito amoroso e sempre vai cuidar da gente quando a gente solicitar assim para ele, esse cuidado, esse amor. O amor, a gente não se livra, é um amor inato que o pai tem por nós. Mas o cuidado e o carinho que ele vai ter conosco, a gente tem que estar caminhando junto a ele para que ele possa, né, sem essa forma invasiva que ele não tem, poder cuidar de nós. Então, também vamos falar sobre essa questão da paciência, desse amor dele expresso na atitude que ele teve há 2000 anos atrás, né? Que foi nos possibilitar a chegar cada vez mais perto dele e assim, né? Exercendo mais uma vez essa paciência que ele tem conosco, que a gente tenha mais uma chance de estar junto a ele, de estar vivendo essa melhor versão que é perto do Pai. E a gente vai falar disso lá em Romanos 3, 21, 26. Foi falado isso, na verdade, em Romanos 3, 21, 26, onde é relatado o seguinte, Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente de lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o Pai, mais uma vez mostrando seu amor, trouxe nosso Mestre a nós para nos ensinar e também para nos dar essa oportunidade de nos achegarmos a Ele e conquistarmos essa justificação pela fé, né? Onde Ele novamente tem essa tolerância conosco, essa espera e também coloca uma responsabilidade em nós de estarmos junto a Ele. E na verdade, uma responsabilidade que se chama essa questão do livre-arbítrio. Somos livres para estar perto dele, porque ele não vai forçar isso. E ele deu mais uma ferramenta para isso, que é o nosso mestre, que é nos aproximar dele por meio da fé, nos justificar por meio da fé. Então, cabe a nós valorizar isso, aprender a ser paciente para que possamos viver cada processo até que cheguemos cada vez mais próximo de Deus. E amanhã, quando a gente estiver mais próximo de Deus, depois de amanhã a gente está mais um pouco, e depois mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até onde o papai determinar que devemos estar perto dele, porque bem sempre vai fazer, sempre vai ser uma crescente. Então é isso. Espero que tenha ficado claro o tema, paciência de Deus conosco, que é imensa, baseada no amor e baseada em várias ferramentas que Ele nos dá para nos aproximar dele, sem impor, sem colocar na nossa boca e fazer a gente engolir forçadamente. Não. É aquele pilar de luz que a gente se aproxima e sente essa luz. Ele sempre vai estar lá e só a gente tem o poder de se afastar dele, porque ele nunca vai querer se afastar de nós. Então vamos finalizar com uma oração para poder encerrar esse devocional. Então peço que me acompanhe. Oremos. Pai amado, querido Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida. Te pedimos, meu Pai, desde já, que o Senhor possa estar nos auxiliando nessa nossa caminhada da fé, mas principalmente agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui, por toda a paciência, toda a longanimidade, todo o amor, Pai. Esse é o sentimento que resume todo o amor que o Senhor tem por nós, teve e continuará tendo. Muito obrigado por nos ajudar
a caminhar cada vez melhor por meio a essa terra, meu Pai, aprendendo, crescendo e junto a Ti. Muito obrigado por tudo, e em nome do Seu Filho que te oramos, te pedimos, mas principalmente agradecemos. Amém, Senhor. É nóis e até mais.